Olha só, a história do povo Yanomami está tomando proporções ainda maiores, viu? E tudo indica que vem muita, mas muita confusão ainda pela frente. Dá uma olhada. No sábado, a ministra dos Povos Indígenas determinou a saída de todos os garimpeiros das terras indígenas. São cerca de 20 mil pessoas. E além dos garimpeiros, tem gente que trabalha no entorno dessa extração. A gente separou essa fala da ministra do governo Lula para a gente poder entender e repercutir a partir de agora. Importante dizer que, para que a gente consiga sair dessa situação de emergência de saúde, né, é preciso combater a raiz, que é o garimpo ilegal. Não é possível mais que 30 mil indígenas Yanomami siga convivendo com 20 mil garimpeiros dentro do seu território, né? E trazendo essa consequência da contaminação da água, não se justifica que voos continuem sobrevoando aqui o território Yanomami, sendo que aqui no estado não há nenhuma autorização, para exploração de minérios. Não há permissão, né? Não há nenhuma autorização legal para essa exploração. Então, tudo que é garimpo que está no território Yanomami é considerado ilegal, portanto, né, precisam ser retirados imediatamente. O Fê, mas aí vem o outro lado, né? Pois é, e essa história cada vez mais gerando polêmica. Pois é, a fuga desses garimpeiros, porque o espaço aéreo está fechado e a única saída é a pé ou pelo rio. A região das terras dos Yanomamis é de difícil acesso, pessoal, e as florestas são fechadas e montanhosas, enfim, acaba atrapalhando ali o acesso. São 30 dias a pé pela floresta, olha só, e os barcos saem de lá sempre lotados de pessoas. Então, ou seja, cada vez mais fica complicado, porque o acesso também é difícil. Agora, meu querido mano, como é que você vê essa determinação do governo Lula? Porque existe uma boa diferença entre o garimpo ilegal e o garimpo legal, né? Exatamente. Essa diferença é essencial, porque o garimpo legal atende a todos os requisitos da regulação ambiental. Vale dizer que a atividade do garimpo, ela causa muitas, o que na economia se chama de externalidades negativas, ou seja, são efeitos indesejados que uma determinada atividade causa sobre os outros. O exemplo mais clássico é justamente a poluição. Então, quando você exerce a atividade do garimpo, se você não toma determinadas medidas que são determinadas pelos órgãos de regulação ambiental, você causa a poluição que muitas vezes gera doenças e uma série de desequilíbrios no ecossistema que levam, no fim das contas, a todo esse desastre que está acontecendo. Então, o garimpo legal é o garimpo que obedece essas normas ambientais e, nesse sentido, é uma atividade econômica legítima, que precisa, portanto, ter todos os direitos de propriedade e ser respeitado como uma atividade econômica legítima. Por outro lado, o garimpo ilegal é aquele que ignora essas regulações e que acaba exercendo a atividade sem se preocupar com as consequências ambientais, o que gera todos esses danos. Então, é muito importante separar a atividade legal da atividade ilegal. E vale dizer, trata-se de uma atividade econômica muito cara, que precisa de um investimento grande. Então, não é a figura daquele garimpeiro que está com uma peneira tentando achar ouro. Não, a gente está falando de uma atividade econômica que exige um maquinário caríssimo. Então, no fim das contas, a atividade do garimpo ilegal é exercida por organizações criminosas, muitas vezes até com... Agora, o Afá, a região lá está com o espaço aéreo fechado e o governo determinou a saída, só que ao mesmo tempo esses caras não conseguem de voo para sair, né? Como é que resolve essa história? Ou seja, você manda sair, mas as pessoas não conseguem sair. Eu acho que é um pouco desorganizado isso, e a gente tem que lembrar que quando a gente fala da situação dos indígenas, existem muitas áreas aqui no Brasil que as próprias Forças Armadas não conseguem fiscalizar. A gente tem que lembrar que alguns territórios eles são comandados por algumas ONGs, e uma pergunta que eu acho que a gente deve fazer, né, onde que estavam essas ONGs, onde que estava essa proteção desse povo que, enfim, hoje, né, morreu uma criança, inclusive de desnutrição, e isso é muito grave. Não faltaram denúncias ao longo do tempo, né? As ONGs estavam denunciando, vários ofícios foram enviados para o Ministério dos Direitos Humanos, da então ministra Damares, e o governo se omitiu.
Não foi bem uma omissão, né? Já saiu alguns relatos de que não foi uma omissão. A polícia vai acabar de apurar para saber. Não, mas agora eles vão apurar de um modo totalmente negativo. Mas como que esse governo que assumiu hoje consegue se responsabilizar sobre isso? Porque o que eu estou vendo, a gente está muito, muito fechado em um discurso político e atacando o governo passado, e esse governo não está mostrando uma resolução desse caso tão grave. Então, a gente não vê isso agora. É fundamental cobrarmos, né? Porque a situação humanitária precisa ser a prioridade sobre qualquer outro aspecto. Eu acho importante. Sem dúvida. Gente, olha só, daqui a pouquinho a gente vai continuar repercutindo essa situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros do norte do país, mas antes, nós temos imagens aqui do ministro Flávio Dino, certo? Minha querida Fernanda está em Brasília, certo? Está dando uma coletiva de imprensa em Brasília e está respondendo às perguntas de alguns jornalistas. A gente vai acompanhar um pouquinho ao vivo aqui na Jovem Pan. Pessoal que vai ficar desempregado em Roraima, que já tem os venezuelanos que entram. Como é que vai ser lidar com esse bando de desempregado vagando ao léu? São alguns temas que se interrelacionam. Primeiro, em relação à saída do território indígena. Nós não daremos nenhum tipo de apoio para isto. Houve uma solicitação e nós negamos. Nós não temos como empregar aeronaves públicas para apoiar pessoas que estavam cometendo crimes. Então, nós não faremos nenhum tipo de apoio aéreo à retirada de pessoas. Claro que nós estamos, nesse momento, permitindo que essas pessoas saiam pelos seus próprios meios, mas não haverá apoio do governo federal para que haja essa retirada, porque nós consideramos que há uma incompatibilidade entre a natureza criminosa da atividade com um eventual apoio. Nós não podemos botar helicópteros da aeronáutica para tirar pessoas que estavam cometendo crimes. Nós não podemos fazer isso nesse momento, não há esse planejamento. Houve essa solicitação e nós negamos neste momento. É claro que em outro momento pode ser reavaliado, evidentemente. Em relação à situação social, ela nos preocupa. Já houve reuniões do ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, com o governador de Roraima. O governador de Roraima está novamente em Brasília, com certeza haverá outras reuniões hoje com ele, porque há outros ministérios, que não o Ministério da Justiça e Segurança Pública, dedicados a isto. Então, o ministro Rui Costa que coordena essa ação multissetorial, que envolve as ações humanitárias, seja para as pessoas, no primeiro momento, para as populações indígenas, e claro, você tem razão, no segundo momento, ações humanitárias para pessoas que ficarão, neste momento, sem fonte de renda. Então, o Ministério, a chefia da Casa Civil, o ministro Rui Costa e o ministro Wellington Dias, com certeza devem ter, a estas alturas, as reuniões com o governador hoje, para ver como poderá haver essa ação conjunta, até porque há já uma convocação de protestos de ex-garimpeiros a estas alturas para a cidade de Boa Vista. É claro que o governo federal se preocupa com isto, mas manutenção da ordem pública é uma tarefa, sobretudo, do governo do estado de Roraima. Eu tive notícia pelo ministro José Múcio que o governador está aqui e, com certeza, o ministro Rui Costa vai cuidar do dia seguinte. Ao Ministério da Justiça e Segurança Pública cabe cumprir a determinação presidencial e cumprir a determinação da lei de desintrusão do território indígena. Em outro momento, aí sim é preciso encontrar soluções definitivas para essa temática do estado de Roraima. São 10 horas e 54 minutos. A gente está ouvindo aqui a entrevista coletiva do ministro Flávio Dino, direto de Brasília, relatando exatamente essa retirada aí, ou a não retirada, né? O não auxílio a esses garimpeiros que lá estão. Vocês sabem que eu estava vendo aqui. Coloca o nosso Alexandre Borges aqui para mim, Fê, por favor. Não temos. Bom, daqui a pouquinho o Alexandre Borges vai entrar ao vivo, mas eu vou repassar para vocês, porque eu estava vendo vídeos relatados aqui por alguns garimpeiros de 30 dias de caminhada em florestas,
famílias, enfim, e havia um certo abastecimento dessas pessoas antes. Com o fechamento todo, agora não há comida, não há resgate, não há absolutamente nada. Vocês não acham que tem um pouco de birra política aí nessa estratégia do governo? Ou seja, não vai ajudar a tirar, vai deixar essas pessoas ali, tem homens, mulheres, crianças, enfim, para que isso? E esse discurso do Flávio Dino está digno dos piores momentos do bolsonarismo em relação a direitos humanos, porque uma coisa é o fato de terem cometido crimes. Se alguém cometeu crime, qual é a postura do Estado? Apura, processa, eventualmente pune. Mas a punição precisa se dar dentro da lei do devido processo legal. Você abandonar pessoas, retirando meios para que elas saiam de uma zona inóspita, de uma zona de difícil acesso, né? Sem ter nenhum tipo de... dificultando a saída, isso não é parte da punição. Isso não está escrito na lei, isso é uma atitude. Mas eu acho que falta um pouco também de boa vontade, eu tô achando, em toda essa história. Exato,